Bom dia, meus queridos e amados irmãos, um ótimo dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de leitura. Hoje chegamos ao dia 27, vamos fazer a leitura dos capítulos 31 a 33 de Êxodo. Vamos lá então? A paz do Senhor seja com todos. Vamos lá então. Capítulo 31. Os artífices da obra do tabernáculo. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, as vestes finalmente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado no meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia de sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32. O bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe para Arão. Este, recebendo-as nas mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios
digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, e a darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço é alarido de vencedores, não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a terra, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que esse povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha do medo dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Capítulo 33. O anjo de Deus irá diante do povo. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel:
vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as joias desde o monte de Horebe em diante, a tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à sua porta da tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é de fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face, e ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa tenda da rocha, e eu o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Desejo a todos um ótimo dia, um dia abençoado a todos. Terminamos mais um dia e nos vemos então na segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Senhor da glória, hoje reconhecemos nada somos sem a tua presença. Podemos ter ouro, bênçãos, conquistas, mas se o Senhor não for conosco, tudo é vazio. Perdoa-nos pelas vezes em que, como o povo, nos impacientamos, erguemos ídolos em nosso coração, tentamos viver segundo os nossos desejos. Mas, nesta oração, como Moisés, nos colocamos na brecha. Intercedemos pela nossa casa, nossa igreja, nosso povo. Clamamos: não retire de nós a tua presença